crianças, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao retorno das nossas videoaulas. Estávamos com muita saudade de vocês. Espero que vocês tenham descansado bastante. Então, hoje nós vamos falar sobre o componente curricular matemática. Vamos abordar o conteúdo divisão. Então, na aula passada nós falamos sobre a multiplicação, aprendemos quais os termos da multiplicação, falamos sobre as ideias da multiplicação e aí nós vamos conhecer um pouquinho a divisão hoje. Quais são os termos da divisão? Alguém lembra? Alguém já ouviu falar? Muito bem, os termos da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. Bom, como nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer a divisão de 64 por 4, para que nós possamos identificar qual é o resultado, que será o quociente. Sempre o resultado da divisão ele vai ser o quociente. O que sobra da divisão vai ser o resto, né? Quem está sendo dividido será o dividendo. E o divisor é o qual o dividendo está sendo dividido. Então, olha só, nós temos aqui 64 dividido por 4. Na divisão 64 por 4, nós podemos dividir o 6 por 4. Não podemos? Podemos, porque o 6 ele é maior do que 4. E se nós chegarmos na tabuada da multiplicação, lá na tabuada do 4, nós vamos ver que 4, o 6 ele pode dividir o 4. Então, olha só, 6 dividido por 4 vai dar quanto, crianças? Vai dar 1. Vai dar 1. Por quê? Porque 1 vezes 4, lá na tabuada da multiplicação, 1 vezes 4 ou 4 vezes 1 vai dar 4. Então, vamos colocar aqui o 4 debaixo do 6. Vamos usar aqui o sinal de menos. 6 menos 4 dá quanto? 6 menos 4 dá 2. Eu não posso dividir o 2 por 4, porque 2 é menor do que 4. Mas aqui nós temos o quê? O 4. Vamos abaixar o 4 aqui, embaixo do 2. Eu posso dividir 24 por 4? Sim. E se nós formos na tabuada da multiplicação de 4, nós vamos ver que 24 dividido por 4 vai dar quanto? 6, porque 6 vezes 4 é igual a 24. Vamos colocar o 24 aqui embaixo. Menos. 4 menos 4, 0. E 2 menos 2, 0. Então, essa conta aqui, ela foi resolvida e chegou no final. Agora, nós vamos identificar esses termos após a resolução da continha. Nós temos aqui o dividendo, que eu já tinha apresentado para vocês, que é 64. O divisor também, que já estava aqui, é o 4. Nós temos aqui o 16, que é o quociente. Então, o quociente ele vai ser sempre o resultado da divisão. E o que sobrou aqui, nós vamos chamar de resto. Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Esses são chamados de termos da divisão. A divisão, assim como a multiplicação, também tem algumas ideias. Então, a primeira ideia da divisão é a ideia de repartir igualmente. Repartir em partes iguais. E a outra é a medida, ou seja, quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Vamos agora trabalhar um pouco mais essas ideias da divisão. Bom, a ideia de repartir igualmente. Eu trouxe aqui um probleminha, nós vamos ler, entender e responder juntos. O professor Alberto quer repartir entre 5 equipes de alunos 25 folhas de papel, sendo que todos os grupos devem receber a mesma quantidade. Olha só, criança, a mesma quantidade. Quantas folhas receberá cada equipe? Vejam que aqui no problema ele fala de mesma quantidade. Quando nós pensamos em mesma quantidade, nós vamos trazer aqui para a ideia da divisão. Repartir igualmente. Então aqui eu trouxe o dividendo, que é 25. Temos o divisor, que é 5. E qual será o quociente? Nós já aprendemos que o quociente é sempre o resultado da divisão. E o que sobra dessa divisão, nós vamos chamar de resto. Não esqueçam dos termos da divisão. Até trouxe novamente aqui para que vocês possam memorizar melhor. Então, vamos lá.
2 eu não posso dividir por 5, mas eu posso dividir 25 por 5. E na tabuada da multiplicação de 5, quando nós multiplicamos 5 por 5, nós vamos ter uma divisão exata. 25 dividido por 5 dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a quanto, crianças? 25. Muito bem. Vamos fazer aqui agora a subtração. 5 menos 5 dá 0. E 2 menos 2 dá 0. Então, esta conta aqui, ó, ela foi resolvida. E o resto dela é quanto? 0. Qual o quociente que nós encontramos? 5. O dividendo é 25 e o divisor é 5. Aqui, criança, nós temos a ideia de repartir igualmente. É uma das ideias da divisão, repartir igualmente. Se nós, por exemplo, dividirmos 16 por 4, outro exemplo aqui, vamos colocar aqui 16 dividido por 4. Na tabuada de 4, qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 16? Muito bem. 16 dividido por 4 dá quanto? 4. 4 vezes 4 é igual a quanto? 16. Olha só, criança. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Agora eu pergunto para vocês, como nós vamos chamar esse 4 aqui? Quociente, que ele é o resultado da divisão. Esse 0 aqui vai ser chamado de quê? Resto. Aqui nós vamos chamar o 4 de divisor e aqui o 16 de dividendo. Vamos agora ver a outra ideia da divisão. Então, a primeira ideia nós vimos que é aquela que nós vamos dividir uma mesma quantidade da mesma forma, né? É repartir igualmente. Agora vamos ver a questão da ideia da medida. Quantas vezes uma quantidade cabe outra? Aqui eu trouxe um exemplo. Na divisão 12 dividido por 4, quantas vezes o 4 cabe em 12? Então vamos pensar, o número 4, ele cabe quantas vezes no número 12? Se nós formos também na tabuada da multiplicação e nós formos multiplicar o 4, nós vamos rapidinho descobrir, né? Quantas vezes o 4 ele cabe em 12. Porque 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12. E nós vamos logo ter a ideia, né? Qual é a quantidade, quantas vezes o 4 ele vai caber dentro do 12. Aí aqui eu trouxe para vocês. Ó, quantos grupos de 4 podem ser feitos com 12 unidades? Uma pergunta. Quantos grupos de 4 podem ser feitos com 12 unidades? Aí eu trouxe aqui esses 3 quadradinhos amarelos para vocês. E aqui eu trouxe a divisão. 1 eu não posso dividir por 4, mas se eu dividir 12 por 4, eu vou ter quanto? Como nós já falamos, 3. 3 vezes 4 são quanto? 12. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Aqui nós temos no 12 o dividendo. Aqui nós temos o 4, o divisor. Aqui nós temos o 3, que é o quociente, é o resultado dessa divisão. E aqui nós temos o resto, que é 0. Outro exemplo. Quanto é 13 dividido por 5? Quantas vezes o número 5 cabe em 13? Quantos grupos de 5 podemos formar com 13 unidades? Então, se vocês forem na tabuada de 5 e vocês forem fazer a multiplicação, vocês vão saber quantas vezes o número 5 cabe em 13. Então, o número é 13, né? Quantas vezes eu posso colocar o número 5 dentro do 13? Aí nós vamos aqui ver que é 2, porque 2 vezes 5 são quanto? 10. Aí eu coloco 10 bem aqui, certo? Vamos colocar aqui o sinal da subtração.
Aí eu pego 3 menos 0, dá 3. E 1 menos 1 dá 0. Então, aqui, nessa subtração, ficou como resto o 3. Vejam que foi bem diferente dessa subtração que nós fizemos aqui, que deu como resto o 0. E aí, nós vamos agora multiplicar, né? 2 vezes 5 deu quanto? 10. Ficou 3. Quem é o 5 aqui? O 5 aqui vai ser o divisor. O 2 aqui é o quociente. Aqui nós temos o dividendo e aqui nós temos o resto. Então, quantas vezes o número 5 cabe em 13? 2 vezes. E aí eu trouxe para vocês 2 plaquinhas aqui para mostrar que o 5 cabe em 13 2 vezes. E na divisão também, nós já até fizemos aí, nos cálculos anteriores, existe a divisão que nós vamos chamar de exata, é aquela que é não exata. A exata é aquela onde o resto, que é sempre o 0. E onde tem mais de 0, 1, 2, 3 e sucessivamente, nós vamos chamar de uma divisão não exata. Então, olha só, ao dividirmos um número por outro, o resto da divisão pode ser 0 ou não. Se for 0, a divisão ela é exata. Se não for, é não exata. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para que nós fizéssemos juntos. Aqui eu botei 26 dividido por 5, 16 dividido por 4. Lembrando que este aqui é o dividendo, lembrando que esse aqui é o divisor. E aí o que sobra dessa divisão é chamado de resto. E o resultado dessa divisão é chamado de quociente. Então aqui eu trouxe divisão não exata e divisão exata. Então, na tabuada de 5, eu não vou achar o resultado da multiplicação 26, né? Porque se eu multiplicar 5 vezes 5, vai dar 25. E aí eu boto 26 dividido por 5 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 5 são 25. Agora vamos fazer a subtração. Quanto é 6 menos 5? 1. Quanto é 2 menos 2? 0. Qual foi o resto dessa divisão? 1. Qual foi o quociente? 5. Se teve resto, ela é chamada de não exata. Nós aprendemos bem aqui, ó. Se não for diferente de 0, ela é chamada de não exata. Agora vamos para cá. Aqui eu tenho 16 dividido por 4. Nós até fizemos anteriormente esse cálculo. Vai dar quanto, criança? Vai dar 4. Porque na tabuada do 4, da multiplicação, quando eu multiplico 4 por 4, vai ser quanto? 4 vezes 4, 16. Vamos fazer a subtração. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Então, aqui, olha que o resultado, o resto, foi o quê? Diferente. Aqui nós tivemos 1, aqui nós tivemos 0. E o quociente aqui é 4. Então, aqui nós temos uma divisão exata. Todas as vezes que nós tivermos o resultado de uma divisão 0, ela vai ser chamada de divisão exata. Quantas vezes uma quantidade cabe em outra? Aí nós fizemos já também anteriormente esse cálculo. 12 dividido por 4. Nessa divisão, quantas vezes o 4 cabe em 12? Já fizemos anteriormente, mas vamos fazer novamente. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4 são 12. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Então, 12 dividido por 4 também é uma divisão exata. Vem aqui o sinalzinho da subtração. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Esqueço. Muito bem. Aí eu trouxe aqui só para... Nós já até fizemos, né, para trabalhar a questão do algoritmo, né, as estratégias de cálculo da divisão. Então, nós podemos fazer usando este algoritmo aqui de unidades e dezenas, né. Aqui eu tenho 8 dezenas, aqui eu tenho 7 unidades.
Se eu dividir 8 por 3, vai dar quanto? Qual é o número que eu multiplico por 3 que vai dar 8? Ou aproximado de 8? Né? Então, aqui nós temos o quê? O numeral 2. Vamos usar o 2, porque se eu botar 3 vezes 3 dá 9, vai ser maior do que 8, né? Então, nós vamos utilizar o 2. 2 vezes 3 são 6. Né? Muito bem. 8 menos 6 dá 2. Vamos abaixar agora quem? O 7. 27 por 3 dá quanto? Qual é o número que eu multiplico por 3 que vai dar um resultado aproximado ou o próprio 27? 9. 9. 9 vezes 3, ou 3 vezes 9, dá 27. Muito bem. Sinal de menos, que é de subtração. 7 menos 7, 0. E 2 menos 2, 0. Então, mais uma exemplificação de uma divisão exata. Então, para conferir se a divisão ela foi feita corretamente, nós podemos calcular 69 por 3. Eu posso dividir 6 por 3? Sim, porque 2 vezes 3 dá 6. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 vai dar quanto? 2. 2 vezes 3 são 6. Vamos usar o sinal de menos. 6 menos 6 dá 0. Vou abaixar quem? O 9. 9 dividido por 3 também dá quanto? 3. Porque se eu multiplicar 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. E aí, criança, sempre fazendo aqui a subtração. 9 menos 9 dá 0. E aqui nós vamos abaixar o 0. Então, qual foi o quociente aqui? 23. Muito bem. E o resto? 0. Também é uma divisão exata. 48 por 8. Eu posso dividir 4 por 8? Não posso, porque 4 é menor do que 8. Mas eu vou juntar o 4 aqui com o 8, né? Então, 48 dividido por 8 dá quanto? Dá 6. 6 vezes 8 dá 48. Vamos usar aqui o sinal de menos. 8 menos 8, 0. 4 menos 4, 0. Então, aqui nós temos como quociente o 6. E aqui nós temos o resto, que é 0. E nós vamos deixar para casa as páginas de matemática que vão relacionadas a esse conteúdo de divisão. Vocês podem começar na página 120 e aí vocês fazem até a página 121, tá bom? Um beijo no coração de vocês e não esqueçam de revisitar as páginas do livro, lendo, revisitar as videoaulas, porque vai ajudar vocês bastante na resolução das atividades. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.